anda por lugares secos, áridos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. Preste atenção nesse detalhe, gente. Preste atenção nesse detalhe. Olha o que o espírito imundo, quando ele sai do homem, olha o que ele diz. Preste atenção no detalhe. Tornarei para a minha casa. Tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Meu Deus e meu Pai, é a tua palavra, então fala conosco, Espírito Santo, ministra, ensina, revela, Senhor, mistérios, porque o Senhor revela o profundo e o escondido. Então nos traz, Senhor, conhecimento, revelação, a tua vontade, Pai, em nome de Jesus, para a tua glória. Igreja, desocupe as tuas mãos. Vamos aplaudir essa palavra. Pode aplaudir, igreja. Glória a Deus. Pode se assentar. Pode tomar o teu lugar. Eu sei que é aterrorizante quando o espírito imundo sai do homem. Ele fica procurando repouso, um lugar que ele possa habitar, e não achando, ele diz: tornarei, voltarei para a minha casa, de onde eu saí, de onde eu fui expulso. Gente, isso assusta. Assusta. Como é que o diabo pode dizer isso? Eu fui expulso, tive que sair, mas eu voltarei. Eu voltarei para minha. Ele está falando do quê? De posse. De posse. Voltarei para minha casa, de onde saí. Mas ele não foi expulso? Por que ele diz que a casa ainda pertence a ele? Se ele saiu, foi expulso, agora a casa está limpa, arrumada, organizada. Por que minha casa se não é mais dele? Deixa eu te explicar isso. Existe um histórico. Existe um histórico de domínio, onde o diabo, demônios, espíritos imundos,
habitaram por um longo tempo. Então, quando ele é expulso, que ele sai, ele quer voltar para aquele território onde ele habitou por muito tempo. Por isso que ele diz: eu tive o domínio desta casa, deste território, me pertence, eu tive o domínio durante um longo tempo, me pertence. E o que é que ele faz? Ele fica observando. Ele fica ao derredor da pessoa, daquela casa da onde ele saiu. Ele fica ao derredor, observando, procurando uma brecha, uma porta aberta, para que ele possa retornar. Então, igreja, não basta somente a pessoa receber uma oração de libertação e está tudo bem. Oração de libertação é só o começo. É só o começo. O espírito imundo sai, mas ele fica de olho. Ele fica de tocaia, observando, esperando uma oportunidade, uma porta aberta. Posso te contar um segredo? O espírito imundo foi expulso, a porta foi fechada, porque ele foi expulso. Amém? Qual é o segredo? A chave dessa porta não ficar com a pessoa, entregar para Deus. Porque se você é liberto, o espírito imundo é expulso, a porta é fechada, se a chave continuar com você, a chave dessa porta, você corre o risco, uma recaída, vem uma tentação mais forte, você vai e abre a porta. Agora, se você entrega a chave dessa porta para Deus, o diabo não vai ter mais poder para abrir. Então, muita gente recebe oração de libertação, fecha a porta para Satanás, mas fica com a chave. Satanás fica ao derredor, bramando como um leão, buscando uma oportunidade, uma brecha, uma porta aberta. Ele fica de olho em você. Pá! Eu quero que você preste atenção. Volta comigo aqui no texto. Volta comigo aqui no texto. Quando o espírito imundo, versículo 24, Lucas capítulo 11, versículo 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem,
anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, preste atenção agora, acha a casa, né? Acha varrida e adornada. Ou seja, quando o espírito imundo estava habitando nessa casa, nessa pessoa, espírito imundo, sujeira, é imundo, sujeira. A casa estava suja, a casa estava imunda, e o espírito imundo se sentindo à vontade dentro da sua casa, ocupando esse espaço. Mas quando ele é expulso, Jesus está dizendo: a casa é limpa, ela fica limpa, fica arrumada, fica adornada, fica organizada, né? Só que, preste atenção agora que isso é revelação, preste atenção. Só que o problema maior não é a sujeira. O problema maior não é a sujeira. O problema maior é a casa ficar vazia. Quem entendeu o que o pastor falou, dá um glória a Deus. Não é a sujeira o problema, porque a partir do momento que o espírito imundo sai, a casa fica limpa, arrumada, adornada. Ok, mas não pode ficar vazia, porque se ficar vazia, quando esse espírito imundo, que fica observando ao derredor, encontrar uma brecha, ele entra e traz mais 7 com ele. Então a casa não pode ficar vazia. Vira para a pessoa que está do teu lado, diga para ela: a casa não pode ficar vazia. Vocês estão entendendo, igreja? Vamos lá, olha aqui para o pastor, Imagina, o dono de uma casa, ele arruma a casa, ele limpa a casa, ele joga fora todo o lixo, ele pinta as paredes da casa, ele coloca móveis, mobília nova. A casa passou por uma reforma, está limpa, cheirosa, passou por uma reforma. Aí ele viaja, fica fora por um bom tempo. Eu te pergunto, o que é que vai acontecer com essa casa se ele não deixar ninguém cuidando ou morando dentro dela? A casa fica vazia. Depois de um tempo, a casa vazia, eu te pergunto, o que é que vai acontecer com essa casa? Pastor, vão invadir a casa. Mas a casa está limpa, foi pintada, passou por uma reforma, está toda cheirosa.
mas está vazia. Ela vai ser invadida. Trazendo para o lado espiritual, é a mesma coisa. A pessoa é liberta. O espírito imundo é arrancado, é expulso. Ele sai. Mas se a casa permanecer vazia, pode estar limpa, pode estar arrumada, pode estar cheirosa, mas se ela permanecer vazia, o espírito imundo volta, é invadida. Irmãos, sinceramente, olha aqui para o teu pastor, olha aqui para o teu pastor. Por que que você acha que tem crentes, pessoas que aceitaram Jesus, que foram libertas, depois de algum tempo, cai no pecado novamente? Por que que você acha? A pessoa foi liberta, está na igreja, está servindo a Deus, a casa está limpa, está tudo certinho, mas está vazia. O que é que vai acontecer com ela? O espírito imundo, Satanás volta, e ela cai em pecado novamente. Ela cai em pecado de novo. Por quê? Porque a casa ficou vazia. O problema, vamos dizer, o perigo, o grande perigo, é deixar a casa vazia. Você tem um terreno. Você tem um terreno. Se você não cuidar do terreno, o que é que vai acontecer? Esse terreno pode ser invadido. Está lá, ninguém está cuidando, é só um terreno. Pode ser invadido. Que mais? Nesse terreno começa a crescer mato, começa a crescer erva daninha, começa a crescer capim, começa a aparecer rato, começa a aparecer barata, porque esse terreno está lá, foi largado e ninguém está cuidando. Então não é só limpar, deixar arrumadinha, bonitinha, cheirosa. Não é só isso. Não é só receber uma oração de libertação e a pessoa está liberta para sempre. Não. Oração de libertação é só o começo. Agora ela tem que cuidar para que essa casa não fique vazia. Vocês estão comigo aqui? Abra a tua Bíblia, vai comigo. Livro aos Efésios, capítulo 4, versículo 27. Olha no telão se você quiser acompanhar comigo. Não deis lugar ao diabo. Não dê lugar, não dê espaço. Não deixe ele voltar. Pastor, se eu não posso deixar a casa vazia, porque a casa vazia, o espírito imundo, ele volta com mais 7,
e o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? A casa está limpa, mas está vazia. Como é que eu vou encher essa casa? O que é que eu faço? Boa pergunta. Boa pergunta. Vai comigo no mesmo livro de Efésios, capítulo 5. E o versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei. Ah, pastor, agora sim, né? Agora entendi a importância de ser cheio do Espírito Santo. Agora, pastor, ficou claro para mim por que o Espírito Santo é tão importante, a quarta power. Por que eu tenho que estar aqui? Meu Deus! Por quê? Agora entendi. Olha aqui para o teu pastor. Não adianta, irmãos. A pessoa é liberta, recebeu aquela oração de libertação, o espírito imundo saiu, a casa ficou limpa, arrumada, adornada, organizada, cheirosa. Mas se ela fica vazia, então eu tenho que preencher essa casa. Não pode ficar vazia. Você convida, você pede para o Espírito Santo habitar em você, encher a tua vida. Vocês estão aqui, irmãos? Agora, por favor, irmãos, por favor, não convide o Espírito Santo, não convide a Deus só para ficar na sala de estar da sua casa. Não, pastor, eu abri a porta da minha casa, da minha vida, do meu coração, eu abri para Deus, e dei para Deus o melhor lugar da casa, o melhor lugar. Eu dei para Deus a sala. É a sala que eu dei para Deus, que é o melhor lugar da casa. Ei! E os outros cômodos? Vão permanecer vazios? Você deu a sala. E os outros ambientes? Os outros cômodos? Quem que vai ocupar? Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: enchei-vos. Enchei-vos do Espírito. Não é só a sala, é toda a casa. Deus quer habitar em todo o teu ser, em toda a tua vida. Não é só um pedacinho. Quer ver uma coisa, irmãos, que, lógico, você está aqui, não é para você, não estou querendo agredir, atacar ninguém. Mas tem crentes, não é o teu caso, glória a Deus. Tem crentes que dizem assim: Deus, o domingo é do Senhor, tá? Legal? Domingo é do Senhor. Só que os outros dias da semana, eu que cuido, me pertencem.
tá? Para o Senhor é só o domingo. Os outros dias da semana, quem manda sou eu. Não tem sentido, irmãos. Não tem sentido a pessoa dizer que só o domingo que ele entregou a Deus. Os outros dias de culto, não. Os outros dias da semana, não. É dele, ele faz com o que ele quer. Ele faz o que ele quer. Aí, meu irmão, não espere ser abençoado também por completo. Não espere. Deus não quer só um pedaço de nós. Ele quer habitar por completo. Quando a Bíblia diz enchei-vos do Espírito, é para valer. Não é só um pouquinho, não. E outra coisa, irmãos, isso é quando a Bíblia diz enchei-vos do Espírito, isso está na forma, no modo imperativo. É uma ordem. É uma ordem. Não é uma sugestão. Você está entendendo a importância do Espírito Santo? Quando está enchei-vos do Espírito, não é um conselho, não é uma sugestão, não é uma boa ideia que você está recebendo, é um mandamento, é uma ordem. Amém, irmão? Você está entendendo a importância do Espírito Santo, da quarta power? Por que eu sou tão apaixonado por esse culto? Por que eu sou tão apaixonado pelo Espírito Santo? Eu li uma historinha, irmãos, eu falei, mas esse Billy Graham realmente, né, irmãos? O Billy Graham, ele marcou a geração, né? Eu li um comentário do Billy Graham, vocês conhecem? Ele, na igreja, colocaram um diácono de castigo, botaram ele no banco, esse diácono, porque ele tinha bebido, tinha tomado vinho, tinha bebido alguma coisa, e a igreja botou o diácono no banco. Aí o Billy Graham perguntou: quantos crentes a igreja já havia colocado no banco, porque não estavam buscando ser cheio do Espírito Santo? Uau! Quando eu li isso, eu fiquei arrepiado. Quantos crentes, o Billy Graham perguntou, já foram colocados no banco, porque eles não buscaram ser cheio do Espírito Santo? Se é um mandamento, se é uma ordem. E o Billy Graham falou assim mesmo: se é uma ordem, um mandamento, se eu não busco ser cheio do Espírito Santo, é pecado. Eu estou desobedecendo. Irmão, quando você leva para esse lado, você fala, meu Deus, eu preciso ser mais crente, né? Eu preciso buscar mais